Para uma experiência completa, utilize os fones de ouvido. O cheiro da noite nas estradas brasileiras é algo que poucos conhecem de verdade. Para mim, esse cheiro é parte da vida. É o cheiro da solidão, da liberdade, mas também do perigo. Me chamo Paulo, mas quase ninguém me conhece assim. Nas estradas, sou conhecido como Lobo. Há 20 anos que rodo por esse Brasil afora, dirigindo um velho Mercedes-Benz 1938, com sua pintura desgastada e para-brisa cheio de marcas do tempo. Meu caminhão, apesar de ser velho, é uma máquina forte e leal. Minha única companhia nesses trechos longos e vazios de estrada. Era uma noite particularmente escura e eu estava indo para uma nova entrega que ninguém mais quis pegar. De Cuiabá até o interior do Mato Grosso. Uma rota cheia de curvas e histórias. A empresa que me contratou deixou claro que eu devia evitar paradas, principalmente nas pequenas vilas pelo caminho. A carga, poucos sabiam me dizer. Apenas algumas caixas de metal trancadas e presas com correntes e me recomendaram reforçar as travas. Normalmente eu não questiono, afinal, quanto menos eu souber, melhor. Mas algo naquele trabalho me deixava desconfortável. A estrada estava quase deserta quando entrei na BR-304. Uma chuva fina começou a cair, transformando a paisagem num borrão escuro. Os faróis do caminhão iluminavam apenas alguns metros à frente e a escuridão parecia me engolir. Liguei o rádio para afastar o silêncio, mas ele começou a dar um chiado estranho e a música desapareceu, substituída por um som distante, uma estática que ia e vinha. Maldito rádio, murmurei batendo nele. Desliguei o aparelho frustrado e voltei a me concentrar na estrada. De repente, o farol piscou, mas não dei importância. Aquilo acontecia às vezes. Caminhão velho tem dessas, é como um animal que ganha vida própria de vez em quando. O que não consegui ignorar foi o frio repentino que senti. Era como se a temperatura tivesse caído de repente e eu me sentia observado, mesmo sabendo que não havia ninguém ao meu lado. Pisquei os olhos e sacudi a cabeça. Devo estar cansado, pensei, tentando ignorar o arrepio que subia pela minha espinha. Mas a sensação persistia. A chuva começou a cair com mais força e o vento balançava o caminhão, me obrigando a segurar o volante com firmeza. Minutos depois, o rádio, que eu havia desligado, ligou sozinho. Uma voz começou a ecoar pelos alto-falantes, mas era baixa, quase um sussurro. Fiquei tenso, tentando entender o que dizia, mas as palavras estavam distorcidas e irreconhecíveis. Desliguei o sistema elétrico do caminhão, mas a voz continuava ali, uma presença que parecia entrar direto na minha mente. Que droga é essa? Murmurei, sentindo meu coração acelerar. A sensação de desconforto aumentava a cada segundo. Foi então que vi, na beira da estrada, uma figura encapuzada. Ela estava parada, imóvel, na curva que dava para um trecho de mata fechada. Meu instinto me mandou pisar fundo e passar direto. Mas o rosto dele ou dela virou-se para o caminhão no exato momento em que meus faróis iluminaram a figura. E o que vi congelou meu sangue. Olhos totalmente pretos, sem pupilas, sem brilho. Fechei os olhos por um segundo e respirei fundo. Quando os abri, a figura já não estava lá. Tentei me convencer de que estava imaginando coisas, talvez cansaço, talvez paranoia. Mas o rádio, o farol piscando e aquela sensação de ser observado me deixavam tenso, mais alerta do que nunca. Aumentei a velocidade, querendo deixar aquela presença para trás, desejando que fosse só minha mente me pregando peças. Assim que dobrei a curva, senti um leve tremor na traseira do caminhão. Olhei pelo retrovisor e por um instante tive certeza de que vi algo mexendo na carga. As correntes estavam balançando, como se alguém estivesse mexendo nelas. Um frio percorreu minha espinha, mas me forcei a ignorar e a seguir em frente. Eu tinha uma entrega a fazer, e quanto antes saísse daquela estrada, melhor. O tremor no caminhão continuava, mas eu sabia que não podia parar. As instruções eram claras sobre evitar paradas, mas a cada segundo parecia que algo tentava me obrigar a desacelerar. O barulho das correntes na traseira ficou mais alto, e eu comecei a pensar que talvez algo estivesse realmente errado com a carga. Mais uma vez, olhei pelo retrovisor. Agora as correntes pareciam se mover sozinhas, balançando em um ritmo que não acompanhava o do caminhão. Tentei manter a calma. Passei as mãos no volante, respirando fundo.
Mas ao mesmo tempo, uma parte de mim sabia que havia algo muito errado naquela noite. Desviei o olhar para o rádio, que permanecia mudo. Aquela voz que ouvira antes havia sumido, mas a sensação de ser observado parecia mais intensa. A estrada diante de mim estava deserta, e tudo ao redor era apenas escuridão e floresta. As árvores pareciam se fechar ao redor da pista, como uma barreira natural, aumentando a sensação de isolamento. As únicas luzes eram dos meus faróis, que continuavam a piscar de tempos em tempos. Eu já tinha enfrentado muita coisa no volante, mas nunca senti o coração bater tão rápido. Por mais que tentasse racionalizar o que estava acontecendo, o medo parecia estar enraizado em algo muito mais profundo. Foi então que um som diferente ecoou pela cabine, uma espécie de batida, como se algo estivesse tentando entrar no caminhão. Comecei a olhar em volta, tentando ver se algo estava próximo, mas tudo continuava igual, escuridão e silêncio. A chuva agora caía mais forte, fazendo um som ensurdecedor no teto do caminhão. Cada gota parecia amplificar minha ansiedade, e eu lutava para não deixar o medo tomar conta. Logo depois, senti um baque mais forte na traseira. Dessa vez, tive certeza de que algo havia se movido. Puxei o caminhão para o acostamento, num trecho da estrada onde havia um pouco mais de espaço para parar. Eu sabia que aquilo era arriscado, mas minha curiosidade era maior. Respirei fundo e saí da cabine. Ao pisar no chão encharcado pela chuva, o vento frio me atingiu, cortante e gélido. Caminhei devagar até a parte de trás do caminhão, os pés afundando na lama que começava a se formar. Cada passo era pesado, como se o próprio ambiente estivesse tentando me segurar. Quando cheguei à traseira, vi que uma das caixas metálicas estava um pouco solta. As correntes pareciam ter se afrouxado, algo que eu sabia que era impossível, pois eu mesmo as trancara com força antes de sair. Segurei as correntes para verificar se realmente estavam soltas, e no momento em que toquei nelas, senti uma onda de frio subir pelo meu braço. A corrente estava gelada como gelo, e me afastei instintivamente. A chuva continuava a cair, mas eu podia jurar que naquele momento o som dela diminuiu, como se o próprio mundo tivesse parado para observar o que estava acontecendo. Foi quando ouvi um sussurro, baixo, quase imperceptível, mas o suficiente para me deixar em alerta. Virei rapidamente para olhar em volta, mas não vi nada. Apenas o caminhão e a estrada vazia. O sussurro, no entanto, continuava vindo de todas as direções. Não era uma voz comum. Parecia mais como o vento falando diretamente no meu ouvido, formando palavras que não entendia. "Tudo bem, Paulo. Está tudo bem", murmurei para mim mesmo, tentando me acalmar. Sabia que precisava voltar para o caminhão e seguir viagem, mas algo dentro de mim hesitava. Parte de mim queria abrir a caixa, descobrir o que estava carregando e se aquilo tinha alguma relação com o que estava acontecendo. Mas outra parte me alertava que talvez fosse melhor não saber. Antes que pudesse tomar qualquer decisão, uma luz forte apareceu ao longe na estrada, vindo na minha direção. Eu ainda estava parado no acostamento e tentei acenar, esperando que fosse outro caminhoneiro. Talvez uma companhia me acalmasse. Mas conforme o veículo se aproximava, percebi que não era um caminhão, nem mesmo um carro comum. A luz parecia flutuar, oscilando de um lado para o outro, sem seguir o padrão de faróis normais. Era como uma lanterna sendo carregada por alguém. Fiquei parado, observando a luz se aproximar, até que ela parou abruptamente a alguns metros de mim. Foi então que a luz se apagou, deixando apenas a escuridão e o som da chuva. Meus olhos tentaram se ajustar, procurando entender o que acabara de acontecer, mas não havia mais nada ali. Apenas a escuridão. Sentindo o medo se transformar em desespero, dei meia volta e voltei para a cabine, me trancando dentro do caminhão. Fechei as janelas e liguei o motor, acelerando para sair dali. Mas enquanto dirigia, o sussurro parecia ter me seguido. A voz agora estava mais clara, repetindo palavras numa língua que eu não conseguia entender. Eu estava tão concentrado na estrada e nas sombras ao meu redor que quase não percebi que minha respiração estava pesada e minhas mãos suavam, escorregando no volante. Decidi que, quando chegasse à próxima cidade, entregaria aquela carga e esqueceria de toda aquela noite. Mas, ao mesmo tempo, sabia que algo sombrio havia se fixado em mim. E aquele sussurro parecia uma lembrança constante de que, o que quer que fosse, ainda estava comigo. As horas seguintes se tornaram um verdadeiro pesadelo.
Eu continuava na estrada, mas o mundo ao meu redor parecia se tornar mais hostil a cada quilômetro. A chuva se intensificava e o vento balançava o caminhão, como se tentasse me tirar do caminho à força. As correntes na traseira, que antes balançavam de maneira inquietante, agora estavam imóveis, mas o peso do medo em meu peito era inescapável. De vez em quando olhava pelo retrovisor, na esperança de encontrar algo, qualquer explicação para o que estava acontecendo. Tudo que via, porém, era meu próprio reflexo. Olhos arregalados, rosto tenso e pálido. A lembrança daquela figura encapuzada ainda me assombrava. Seus olhos escuros pareciam cravados em minha mente, observando cada movimento meu. Numa tentativa de me reconectar com a normalidade, liguei o rádio mais uma vez, buscando um som familiar, algo que me ancorasse. Mas assim que apertei o botão, fui recebido por um som agudo de estática, penetrante como se atravessasse minha mente. A voz sussurrante que eu achava ter deixado para trás retornou, mas desta vez não era apenas um murmúrio distante. Era uma frase, repetida num tom lento e ameaçador. Você não deveria estar aqui. Meu corpo congelou. Aquilo parecia impossível. A voz era baixa, profunda, quase de outro mundo, mas claramente audível. Soava como se saísse do rádio diretamente para minha cabeça. As palavras ecoaram dentro de mim e meus dedos embranqueceram ao apertar o volante com força. Tentei convencer a mim mesmo de que era apenas uma ilusão causada pelo cansaço, mas, como se respondesse aos meus pensamentos, o rádio silenciou completamente. Tentei focar na estrada, ignorando o que acabara de ouvir, mas as palavras se repetiam na minha mente como um aviso. Depois de algum tempo, a chuva deu uma trégua e avistei um posto de gasolina isolado mais à frente. A estrutura parecia antiga, quase abandonada, mas suas luzes estavam acesas. Parei o caminhão, achando que uma pausa talvez pudesse me ajudar a recuperar o controle. Desci e caminhei até o balcão, onde havia um atendente solitário, um homem com barba por fazer e olhos fundos que parecia já estar acostumado com caminhoneiros exaustos. Ele me observava em silêncio, mas seu olhar revelava algo mais, um conhecimento inquietante, como se soubesse o que eu estava passando. Boa noite, eu disse, tentando soar o mais natural possível. Ele assentiu, mas manteve o olhar fixo em mim. Me aproximei da máquina de café e servi um pouco, tentando ignorar o peso daquele olhar. Foi então que ele quebrou o silêncio. Vindo de Cuiabá? Perguntou ele com a voz rouca. Assenti, dando um gole no café. Isso mesmo. Entrega para o interior. Ele continuou a me encarar com seriedade. Você encontrou alguma coisa na estrada? A pergunta, embora vaga, pareceu me atingir em cheio. Só chuva e um rádio com defeito, respondi com uma risada nervosa. O homem não riu. Em vez disso, inclinou-se levemente e falou em um tom que enviou um calafrio pela minha espinha. Há cargas que não devem ser transportadas. Alguns dizem que são amaldiçoadas. Deveria ter achado aquilo ridículo, mas algo dentro de mim não conseguiu. Antes que eu pudesse responder, ele me estendeu um amuleto de madeira, pequeno, com entalhes antigos. Aceite. Pode parecer besteira, mas talvez te ajude a chegar ao destino. Peguei o amuleto e agradeci, guardando-o no bolso, sem saber o que dizer. Ele apenas assentiu, voltando para o seu lugar, como se nossa conversa já tivesse terminado. Ao retornar ao caminhão, senti o amuleto no bolso da jaqueta. O toque áspero do amuleto trazia uma estranha sensação de paz. Liguei o motor e segui viagem, enquanto a chuva cessava e a noite se tornava calma demais, como se estivesse esperando algo. A estrada estava deserta, mas pelo canto do olho avistei uma sombra acompanhando o caminhão. Quando olhei, lá estava ele, o vulto encapuzado, correndo na mesma velocidade. Num piscar de olhos, ele desapareceu. Segurei o volante com força, tentando não ceder ao pânico, mas logo o caminhão começou a acelerar descontroladamente numa descida. Ao tentar pisar no freio, percebi que o pedal estava inoperante. A curva seguinte estava próxima, e eu sabia que se não conseguisse parar, acabaria saindo da pista. Em um último ato de desespero, agarrei o amuleto e murmurei uma prece. No instante seguinte, o caminhão desacelerou e consegui frear, parando na beira da estrada. Permaneci imóvel, ofegante, tentando entender o que havia acontecido. Olhei para o amuleto em minhas mãos, sentindo uma gratidão inexplicável, ainda sem entender como aquilo havia me ajudado. Mas sabia que a jornada ainda não havia terminado. Foi então que o rádio emitiu um último chiado e uma voz familiar sussurrou: Paulo,
O que você carrega não deve chegar ao seu destino. As horas que se seguiram foram um mergulho na própria essência do medo. Estacionei no acostamento, as mãos ainda trêmulas no volante, o rádio finalmente mudo, como se algo ou alguém o tivesse silenciado. Lá fora a noite parecia mais calma, mas dentro de mim o pavor se mantinha vivo, pulsando como um coração descompassado. O que você carrega não deve chegar ao seu destino. Aquela frase ecoava na minha cabeça, cada palavra gravada como uma ameaça que me amarrava a uma decisão impossível. Durante um instante, tentei convencer a mim mesmo de que tudo aquilo não passava de uma alucinação, um jogo da minha própria mente cansada e assustada. Mas o peso daquele amuleto no meu bolso e o que acabara de presenciar desafiavam qualquer lógica. Algo sinistro me acompanhava, e mesmo sem ver eu sabia que estava lá, presente no silêncio da estrada e na escuridão ao meu redor. Decidi sair do caminhão, tentando recobrar o foco, e caminhei até a traseira para conferir a carga mais uma vez. Um vento gelado soprou, arrepiando cada fio de cabelo, e quando abri a tampa da carroceria, aquelas correntes voltaram a balançar com uma força inexplicável, como se fossem movidas por algo que, por todos os deuses, eu não queria ver. Ao tocar uma das correntes, senti um frio sobrenatural subir pelo meu braço, penetrando até os ossos. Respirei fundo. Engoli o medo e decidi olhar o que havia dentro das caixas. Abri uma delas devagar, encontrando apenas um tecido preto, envolvendo algo que eu não conseguia identificar. Mas antes que eu tivesse coragem de desfazer aquele embrulho, ouvi um sussurro vindo da floresta. Girei para encarar o som, mas não havia ninguém. Ainda assim, a sensação de estar sendo observado era palpável. Meu instinto me gritava para trancar tudo de volta e sair dali. Fechei a tampa, apressado, e me voltei para a cabine. Eu sabia que abandonar a carga ali significava perder tudo pelo que eu trabalhei. Por mais que o medo latejasse, o caminhão precisava seguir. Já de volta à estrada, o barulho familiar do motor trouxe um breve conforto. Mas após alguns minutos de silêncio, uma luz à frente captou minha atenção. Um vulto solitário emergiu da escuridão. Uma mulher. Ela acenava pedindo carona e, contra todo o meu instinto, algo em mim me fez parar. Vestida com roupas simples e molhadas, ela subiu na cabine sem dizer nada, apenas segurando um amuleto idêntico ao meu. Por alguns segundos, apenas o silêncio habitou a cabine. Quando consegui finalmente falar, apontei para o amuleto que ela segurava. Você também tem um desses? Ela olhou para mim, o olhar vazio e profundo, e respondeu com uma voz distante. É proteção. Para aqueles que transportam cargas como a sua. Minha respiração falhou. Como ela sabia? Antes que eu pudesse perguntar mais, ela colocou a mão sobre o painel e murmurou palavras que não compreendi, como uma prece ancestral. O caminhão deu um leve tranco e, com isso, seu corpo começou a desaparecer diante dos meus olhos, até se desvanecer completamente. Mas antes de sumir, deixou uma última mensagem. Lembre-se, Paulo, o que você carrega não pertence a este mundo. Liberte-se antes que ele te prenda para sempre. E então, o silêncio. Liguei o motor novamente, o amuleto ainda preso em minha mão, e comecei a dirigir, sabendo que não havia mais volta. Alguma coisa estava esperando por mim naquela estrada deserta. Algo que de alguma forma já fazia parte de mim, como uma sombra da qual eu nunca poderia escapar. Depois daquela aparição, continuei dirigindo quase em transe, com as palavras dela ecoando em minha mente. O que você carrega não pertence a este mundo. Liberte-se antes que ele te prenda para sempre. Essa frase se repetia dentro de mim, um aviso sombrio que eu sabia que não podia ignorar. A estrada estreita serpenteava à frente, cercada por árvores que pareciam fechar-se ao redor do caminhão. A névoa engrossava, formando uma cortina espessa e intransponível. Liguei o limpador de para-brisa, mas nada parecia dissipar aquela escuridão fria. Cada curva era um salto no desconhecido, e o rádio, antes perturbador, agora estava silenciado. Apenas o som dos pneus sobre o asfalto molhado ecoava, amplificando o vazio. Olhei para o relógio no painel e percebi que ele havia parado. Meia-noite. Marcava exatamente meia-noite, como se o tempo tivesse congelado naquele instante. Senti um calafrio correr pela espinha, e o medo finalmente rompeu as barreiras da minha razão. A carga, aquela coisa antiga e misteriosa, agora era uma sentença de morte. O amuleto no meu bolso parecia vibrar, quase como se estivesse vivo, como se me incitasse a fazer algo.
decidi encostar o caminhão. Dessa vez eu enfrentaria o que quer que estivesse ali. Sai do caminhão, caminhando em direção à traseira, com cada passo ecoando no asfalto molhado. Ao meu redor, o ar estava parado. Um silêncio absoluto reinava, e o ambiente parecia congelado, como se o próprio mundo tivesse cessado de respirar. Quando alcancei as caixas, notei que as correntes, que antes estavam firmes, agora estavam frouxas, como se alguma força invisível tivesse se libertado. Com as mãos suadas, puxei as correntes e abri a tampa da primeira caixa. Um tecido negro cobria algo que parecia pulsar, quase como se tivesse vida própria. Ergui o tecido com cuidado, revelando uma pedra escura, marcada com símbolos estranhos que cintilavam com um brilho sombrio. Assim que toquei a pedra, uma dor aguda subiu pelo meu braço e quase a larguei. Aquilo não era apenas uma carga, era algo antigo e ameaçador. Um ruído às minhas costas me fez virar, e lá estava ele. O homem encapuzado, imóvel, me observando com olhos negros e intensos que pareciam consumir a luz ao redor. Sua presença absorvia tudo, deixando o ambiente denso e opressor. Você não é real, sussurrei, mas a verdade é que eu não acreditava nas minhas próprias palavras. Ele deu um passo à frente e uma onda de frio tomou conta do lugar. Sua voz, o mesmo sussurro que ouvira antes, agora ecoava diretamente na minha mente. Paulo, você carrega um fardo que não pertence a este mundo. Algo que, uma vez liberado, nunca será contido novamente. Olhei para a pedra em minhas mãos, o peso daquilo me esmagando. O que é isso? O que você quer de mim? Minha voz soava frágil, cheia de medo. O encapuzado se aproximou mais e sua voz se multiplicou, como um coro de vozes ancestrais. Aqueles que tentaram conter o poder que carrega foram consumidos. Mas você, Paulo, tem uma escolha. Liberte-se dessa maldição antes que ela devore sua alma. Meu coração batia descontrolado. Estava diante de uma decisão que me aterrorizava. Deixar o caminhão, abandonar aquela carga, era a única saída. Mas uma parte de mim hesitava, temendo as consequências. Eu sabia, porém, que não tinha alternativa. Como posso me libertar? Perguntei, mal contendo o tremor na voz. Deixe a pedra, Paulo. Deixe aqui, onde ela não possa trazer desgraça aos vivos. Respirei fundo, tomando uma decisão desesperada. Coloquei a pedra no chão, junto à caixa, e comecei a me afastar, esperando que aquilo fosse suficiente para encerrar o pesadelo. Mas a figura encapuzada avançou em direção ao caminhão, sugando toda a luz ao seu redor. Fiquei imóvel, observando-o. Ele estendeu uma mão ossuda na direção do meu amuleto, e no mesmo instante algo inesperado aconteceu. O amuleto brilhou, irradiando uma luz intensa, repelindo a escuridão que envolvia a figura. Num impulso, fechei os olhos e murmurei uma prece esquecida, algo que havia aprendido na infância. Ao abrir os olhos, o encapuzado não estava mais ali. O ar parecia menos denso, e o silêncio foi quebrado pelo som de grilos ao longe. Era como se a floresta tivesse voltado a respirar. Entrei novamente no caminhão, atordoado, e olhei uma última vez para o local onde deixara a pedra. Ela já não estava lá. Apenas o vazio restava, como se a carga nunca tivesse existido. Liguei o caminhão, retomando a estrada com uma leveza que não sentia há muito tempo. A presença sombria tinha desaparecido e o caminho parecia mais claro, mais seguro. Algo havia mudado. Talvez fosse a compreensão de que existem forças além da nossa compreensão, forças que não pertencem ao nosso mundo. Mas finalmente eu estava livre. Aquela viagem de volta foi diferente de qualquer outra. O alívio de ter deixado a carga para trás me trouxe uma paz que eu não sentia há tempos. O caminhão, que antes parecia tão pesado, carregado de uma energia sombria, agora deslizava pela estrada como se estivesse leve e livre de qualquer sombra. O céu começava a clarear, os primeiros sinais de um novo dia. Enquanto dirigia, deixava minha mente vagar por tudo o que havia acontecido. Era difícil compreender como uma simples pedra podia carregar algo tão terrível. Perguntava-me sobre aquela figura encapuzada que encontrei. Seria um guardião? Um espírito antigo? Ou talvez uma manifestação dos meus próprios medos? Nunca terei certeza, mas algo me dizia que aquele encontro não era uma mera alucinação provocada pelo cansaço. Ao chegar ao próximo posto, o mesmo onde eu tinha conversado com o atendente, senti uma estranha nostalgia, como se estivesse voltando para rever um velho amigo. Desci do caminhão e me aproximei do balcão. O atendente me olhou com curiosidade,
Mas seu olhar agora era mais suave, quase conhecedor, como se soubesse exatamente o que eu tinha enfrentado naquela noite. Fez o que era certo, não é? Ele perguntou, com um leve sorriso no canto dos lábios. Assenti, ainda sem entender como ele sabia de tudo aquilo. Talvez ele também já tivesse lidado com algo semelhante, ou talvez apenas conhecesse bem o que aquelas estradas podiam esconder. Eu me livrei da carga, respondi, e ao dizer essas palavras, senti o peso sair dos meus ombros. Ele acenou com a cabeça e, sem pressa, pegou uma garrafa de café e me serviu uma xícara. Nem tudo que se carrega na estrada é só ferro e borracha, Paulo. Às vezes o peso é bem maior. Assenti, absorvendo a sabedoria simples, mas profunda daquele homem. A experiência que eu tivera me lembrava que a estrada guarda segredos, e alguns deles são perigosos demais para serem desvendados. Quando voltei ao caminhão, percebi que o amuleto ainda estava no meu bolso. Peguei-o e olhei para ele com novos olhos. Talvez fosse apenas um pedaço de madeira entalhada, mas agora representava algo muito maior. A lembrança de que, naquela noite, eu havia enfrentado o desconhecido e sobrevivido. Com um suspiro profundo, guardei o amuleto no painel, onde poderia vê-lo em futuras viagens, como um talismã. O caminhão ronronou com um som familiar ao ser ligado, e eu soube que estava pronto para seguir em frente. Deixei o posto, tomando a estrada rumo à casa, o horizonte se abrindo à minha frente, banhado pela luz suave do amanhecer. Alguns dizem que a estrada sempre nos ensina algo, e naquela noite eu aprendi que existem fardos que a gente não deve carregar. Se aquele objeto era amaldiçoado ou apenas um teste, nunca saberei ao certo. Mas eu sabia, com toda certeza, que meu caminho dali em diante seria diferente. E assim segui, deixando para trás uma história que para muitos poderia soar como fantasia, mas para mim era tão real quanto cada quilômetro percorrido. O silêncio da cabine agora era acolhedor, e o medo que antes me assombrava transformou-se em uma espécie de respeito pelo desconhecido. Em cada sombra ao longo da estrada eu via ecos daquela experiência e sabia que, de algum modo, ela sempre me acompanharia. A estrada ainda era um mistério, mas dessa vez eu estava preparado para o que viesse. Se você chegou até aqui, é porque ama boas histórias de terror. Então não perca tempo, inscreva-se agora e ative o sininho para ser parte dessa comunidade que está crescendo a cada dia. Sua inscrição é o que nos motiva a continuar trazendo essas histórias exclusivas e arrepiantes só para você. Deixe seu gostei e assim você estará contribuindo para que mais relatos venham por aí.